Prefeito, um dos fatos mais notórios dessas eleições foi a diminuição do PT, né? Algo que já era esperado, dado o contexto, e que ficou ainda mais evidente nas prefeituras do ABCD, né? Reduto petista. Ainda assim, a campanha ela ficou muito marcada pela polarização mais uma vez. Queria que o senhor nos contasse o quanto esse ambiente pode atrapalhar nessa fase de transição e até no início da gestão do senhor na prefeitura, à frente da prefeitura de São Bernardo. Não, primeiro, a sociedade como um todo viu aquilo que sempre foi a essência do PSDB, o antagonismo ao PT. Não foi à toa que nós elegemos, eu até atualizava agora de manhã, o PSDB vai governar 52% dos eleitores do estado de São Paulo. E claramente em cidades grandes, onde o PT já governou ou governava e governa até agora. Então a sociedade escolheu por um projeto de mudança. E foi claramente o que aconteceu no ABC, fato em São Bernardo, em Santo André, próprio Mauá, que não é PSDB, mas também foi de um candidato de oposição. Eu sou otimista em relação à transição, porque o prefeito me ligou na segunda-feira, amanhã eu tenho uma reunião marcada com ele. Eu acho que no pleno século XXI é mais do que natural, até porque o próprio Haddad deu bom exemplo aqui em São Paulo com o prefeito eleito Dória. A eleição terminou dia 2, né? A sociedade, a cidade, o interesse coletivo é muito superior às questões ideológicas ou partidárias. Agora é o grande desafio a partir de 1º de janeiro e a cidade não pode parar, a gente tem que trocar o pneu do carro com ele andando. Então, eu acho que é um fato normal e vejo com bons olhos o interesse do prefeito Luiz Marinho em querer fazer uma boa transição. Durante a campanha, prefeito, o senhor disse que um dos seus primeiros atos seria demitir os petistas da gestão em São Bernardo. O senhor mantém essa meta, prefeito? Sim, agora é importante, são os petistas em cargos de comissão, cargo direto com a administração. E são aquelas pessoas que vieram de outras cidades, outros estados, esses são todos exonerados dia 1º. Agora, tem muita gente que entrou em empresas terceirizadas ao longo dos 8 anos, trabalhadores, esses aí serão mantidos, sujeito vigilante, trabalha numa empresa terceirizada. Não é porque ele entrou pela essa empresa nesse período que ele vai ser exonerado, um auxiliar de limpeza. Agora, os petistas em cargos comissionados, até porque isso é um fato, a sociedade escolheu por um governo de mudança, então eu não posso fazer nada diferente daquilo que a sociedade pediu. Estes petistas que vieram compor o governo de outros estados, lá tem gente de Santos, Santo Antônio do Pinhal, até de Rio de Janeiro, Paraná, todos serão demitidos. O senhor mencionou no seu discurso de vitória o ex-presidente Lula. Há um sentimento da parte do senhor de um certo revanchismo após a derrota em 2008? Não, não é revanchismo. O que precisa ficar claro que a verdade que o Lula usava quando era presidente da República não é superior à verdade de qualquer outro cidadão, e eu me incluo dentre esses cidadãos. Eu me reportei a este episódio até para que a nossa militância na segunda-feira tivesse calma, exatamente isso, não tivesse aquele sentimento de revanche, de perseguir quem perdeu, sabe, até mesmo do deboche. Então eu usei o exemplo porque o Lula, quando eu disputei a eleição em 2008, ele foi em um evento grande na Praça Giovanni Breda, em São Bernardo do Campo, num domingo de manhã, e para poder me diminuir em relação ao concorrente dele, ele disse, esse jovem que está disputando a eleição contra o Marinho, eu não teria coragem de emprestar meu carro para ele no final de semana e eu não daria um cheque em branco a ele. É óbvio que isso foi um fato triste, que foi desmerecer, tentar me desqualificar perante a sociedade de São Bernardo. Quer dizer, que eu não tinha nem responsabilidade nem credibilidade. E o que eu disse claramente, que o tempo mostrou. O carro que ele disse que não me emprestaria, provavelmente ele bateu. E o cheque que ele me daria em branco, ele não cobriu, que é os 12 milhões de desempregados que o Brasil tem. Mas foi num sentido muito mais de evitar qualquer tipo de ódio da nossa militância. E, pelo contrário, Emanuel, a minha primeira fala no discurso após a eleição foi de que eu estaria perdoando todas as baixarias cometidas pelo meu adversário. E não foi poucas. E todas provadas pela Justiça Eleitoral. Até uma postagem na página da mulher do meu concorrente, o juiz mandou tirar. Olha que nível que chegou. Além de materiais que foram dados ordem de prisão,
mas a eleição terminou e eu deixei claro isso para as pessoas. O meu perdão abaixaria. A sociedade não quer isso. O povo já está indignado com o político e com a política, porque infelizmente não vê mais no homem público aquela missão de ser um agente transformador de uma sociedade. Então a eleição ficou para trás. Agora, o Lula precisa ter clareza de que ele não pode usar, ou pelo menos usou, hoje as pessoas não acreditam mais no que ele fala também, mas quando ele era presidente da República, ele era um grande líder e ele desqualificava com as suas palavras, até mesmo muitas vezes mexendo com a honra das pessoas. Isso não pode ser feito, né? Que sirva de um bom exemplo. Prefeito, o seu adversário no segundo turno, Alex Manente, enfim, já te ligou reconhecendo a derrota, se colocando à disposição, algo do tipo? Ligou depois que um jornal local fez uma reportagem e na segunda-feira eu fui dar entrevista, eles me perguntaram, eu falei, não havia me ligado. Ele me ligou na terça-feira reconhecendo a derrota. Um pouco tardio, mas ligou. Prefeito, estamos ao vivo, né, com o prefeito de São Bernardo do Campo, prefeito eleito Orlando Morando, do PSDB. Quem quiser mandar a sua mensagem, pergunta, morador de São Bernardo, quiser algum tema específico que seja debatido aqui, por favor, pode mandar pelo nosso WhatsApp no 994-81-1777. 994-81-1777. Prefeito, o senhor considera que essas eleições premiaram, nessas eleições municipais, premiaram até pelo exemplo daqui de São Paulo também, do João Dória, Belo Horizonte com o Calil, premiaram um discurso que podemos dizer apolítico ou talvez um discurso de eficiência empresarial aplicado à gestão pública? Você entende que a sociedade, um pouco a demanda da sociedade hoje é essa, prefeito? Eu até antecipei, quando eu disse que a sociedade está indignada com a política e com os políticos, tem este viés. Agora, eu prefiro tratar muito mais como questões pontuais. Eu acho que o João Dória é um case a ser estudado e está sendo feito. Quer dizer, ele não é, ao mesmo tempo, um grande comunicador. Como também foi o Calil em Belo Horizonte. Eu fui dar uma olhada em algumas peças dele de Facebook e tal. Ele não apesar de vir do esporte, ele se comunica muito bem. Em cidades que têm televisão, é um atributo importante isso. O João Dória é um grande comunicador. A sociedade está reticente, ela está buscando uma nova fórmula de ter os seus representantes. Porém, a maioria dos eleitos são políticos. Eu sou empresário, mas sou político e claramente tenho esse viés. A eleição municipal, Emanuel, ela tem uma característica, até me perguntaram, o efeito João Dória foi o que deu a vitória aos prefeitos do PSDB? Falei, depende. O nosso candidato de Guarulhos não foi para o segundo turno, o nosso candidato de Mauá não foi para o segundo turno. Então, ajuda, lógico que ajuda. O João Dória foi lá em São Bernardo, sou muito grato. Foi a única cidade que ele foi fazer campanha no segundo turno. Agora, a eleição municipal é uma característica pontual, até porque se o eleitor não conhece o candidato, ele passa a conhecer durante o processo eleitoral. Agora, tem uma indignação com a classe política e, na minha ótica, o grande desafio é trazer de volta a sociedade, reconquistar a credibilidade da política. Os prefeitos têm uma grande missão, porque é o poder que está mais próximo do povo. O deputado é mais distante, o governador é mais distante, o presidente muito mais distante. Quem está no fronte direto, que é responsável pela educação, a saúde, é o prefeito. Se a gente conseguir oferecer, e este é o nosso propósito, políticas públicas que aproximem a sociedade da prefeitura, eu acho que a gente tem o papel de reconquistar esta confiança para o político. Agora, eu prefiro tratar como exceções, tanto o Calil quanto o João Dória. E por falar até novamente no João Dória, é possível pensar em aproximação não só do ponto de vista partidário, ideológico, mas em gestão metropolitana, São Bernardo do Campo, São Paulo, outras cidades no entorno? Faz algum sentido um fórum que administre diretamente e que tenha relação com as cidades, prefeito? Manuel, sem a menor dúvida. Lá no Grande ABC nós temos o consórcio de municípios, que agrega os 7 municípios. Uma das nossas intenções é pedir para que o governo do estado passe a ter assento neste consórcio e a prefeitura da capital também. Eu discuti isso com o João Dória logo após a sua vitória na segunda-feira. É fundamental a gente ter a integração, porque os problemas são comuns. O problema de enchente, para resolver a enchente de São Caetano, eu preciso fazer um piscinão que está no município de São Paulo.
Para resolver o problema do viário, sistema mobilidade urbana, é impossível você fazer isso sozinho. O fluxo que vem de São Paulo é o que congestiona a Anchieta no final da tarde, no início das manhãs. A segurança, o criminoso não escolhe a fronteira. Então eu tenho clareza de que é fundamental a gente debater a região metropolitana como um todo, né? Nós não podemos ter a vaidade ou a pequenez de querer tratar o problema só da tua cidade, porque ele é comum. Para o trânsito em Diadema prejudica São Bernardo, para o trânsito em Santo André e vice-versa. Então, eu tenho muita intenção de ter um fórum de soluções. Agora, não pode ser um clube para bater papo. Tem que ser um clube, um fórum para a gente poder realmente apontar e buscar as soluções de maneira rápida, que é o que a sociedade espera. O senhor tem falado em choque de gestão na Prefeitura de São Bernardo do Campo. Queria que o senhor detalhasse um pouco mais o que significa na prática esse choque de gestão. Prefeito. Vou colocar em prática ações que vamos tomar já no início do nosso mandato. Diminuir efetivamente? Diminuir o tamanho da máquina como um todo. Isso inclui redução de secretarias. São Bernardo hoje tem 24. Nós queremos reduzir aí 15, 18, né? Um estudo bem aprofundado que nós estamos fazendo. Diminuir os cargos comissionados, que é o cargo político. Não tem sentido você ter um volume tão grande de cargos. O cargo político é importante? Eu preciso pôr um médico da minha confiança para ser diretor de um hospital, para ser diretor do pronto-socorro. Agora, não pode ser um aparelhamento partidário. Isso nós não vamos aceitar. O erro que o meu adversário fez, e o PT é craque em fazer esse aparelhamento político, nós não vamos cometer. Vamos acabar com um carro oficial, Emanuel. Não é, Orlando, isso é muito mais simbólico do que efetivo, não. O recurso do carro oficial dá para mim construir 5 creches por ano. Então nem o prefeito vai ter carro oficial, nem o vice, nem o secretário, nem o adjunto, nem o diretor. Por quê? A sociedade não entende. O cidadão pega um ônibus cheio para ir trabalhar de manhã, usa o seu próprio carro, e aí ele olha do lado, vê aquele carro de placa preta e fala, mas por que esse cara que eu escolhi tem este direito que eu não tenho nem o mínimo? Então, vamos abolir carro oficial. É um compromisso que eu fiz em campanha. Isso e inclui o senhor? Não, começa por mim. O prefeito não terá carro oficial, eu vou usar o meu carro. Do mesmo jeito que eu vim aqui no Estadão hoje com o meu carro particular, eu já não uso o carro da Assembleia como deputado há muito tempo. Como prefeito eu não terei carro oficial, o meu vice também não terá carro oficial, o Marcelo Lima, quem quer agradecer, e todo o primeiro escalão do governo, é óbvio. O agente de fiscalização vai ter o carro da prefeitura para fazer isso. Agora, o primeiro escalão, 0 de carro oficial. Prefeito, e até nesse sentido, claro que pensar essa economia, né, é muito importante no momento pelo qual o Brasil passa, né, um momento de crise econômica, de agravamento dessa crise, e o ABCD tradicionalmente sempre foi um polo industrial fortíssimo. O nível de desemprego aumentou muito ali na região. Se não me engano, São Bernardo está na taxa de 18%. 18%. Como restabelecer o desenvolvimento ali na região? Como voltar a dar emprego para as pessoas? Qual que é o caminho, prefeito? Manuel, esse foi um dos principais temas. Até os meus concorrentes preferiram não tratar. E eu tenho clareza de que isso é um assunto que depende da macroeconomia, mas também de ações locais pontuais. Desburocratização é um fator que ajuda e redução de alíquotas de impostos municipais ajuda. Eu vou visitar agora, já pedi agenda com as montadoras que tem em São Bernardo do Campo. Eu vou propor a elas, se forem lançados produtos em São Bernardo, eu vou te dar um exemplo. A Volkswagen produz 2 tipos de automóveis na planta de São Bernardo. Eu quero que ela lance novas linhas de produção e eu vou reduzir o IPTU. Porque é muito melhor eu ter funcionário, ter gente empregado, porque quem está empregado está consumindo. Ele me gera uma arrecadação indireta numa outra ponta da cadeia produtiva. Pode não ser diretamente com a arrecadação do IPTU, mas o repasse do ICMS, do IPI, enfim. Eu tenho clareza que nós precisamos reindustrializar a nossa cidade. E isso não ocorrerá por naturalidade, tem que ser com ousadia. Tudo que depender da prefeitura, nós iremos impor uma ousadia tributária e fiscal, com responsabilidade, mas com que faça que a cidade volte a ser atraente. Hoje, São Bernardo tem 76 mil desempregados. Não existe cidade rica com uma quantidade tão grande de trabalhador. É óbvio que se a economia do país melhorar, tem um processo natural que aquece. A indústria volta a produzir e gera emprego. Agora, eu não posso ficar esperando só
o aquecimento da economia nacional. Eu tenho que ter atitudes pontuais. Olha quanto cresceu o chamado circuito caipira do interior de São Paulo, Indaiatuba, Sorocaba, Piracicaba. Poxa, a Mercedes-Benz abriu uma fábrica de automóveis em Iracemápolis. Por que não foi discutido levar essa unidade para São Bernardo do Campo, onde já é sede? Então nós queremos ousar, e já vou fazer esta peregrinação visitando as diretorias das empresas, mesmo antes do mandato, que é para a gente já deixar um caminho pavimentado pensando em 2017. Trazer aqui, prefeito, algumas mensagens dos nossos ouvintes no 994811777, que é o nosso WhatsApp. Final do telefone não assinou aqui 0066, que eu acho que é um tema importante. Ele diz aqui que São Bernardo está um canteiro de obras inacabadas há vários anos. Diz ele que não dá para trafegar. Eu acho que tem vários corredores de ônibus a serem finalizados. Como dar conta disso? Se é possível já no início da gestão, se é algo mais a médio prazo? Como é que o senhor pretende trabalhar com relação às obras inacabadas? Primeiro, prefeito? Nós faremos uma auditoria em todos os contratos que nós vamos herdar. Eu não vou dar sequência imediata. Agora tem um compromisso claro de finalizar e concluir todas essas obras. Nós temos lá o projeto Drenar parado, o Museu do Trabalhador, que foi retomado num ritmo muito lento, que nós vamos alterar. O nosso desejo é fazer uma fábrica de cultura, os corredores de ônibus que precisam ser concluídos, e ele está coberto de razão. Obra no sistema viário inacabada piora ainda mais o trânsito. O que nós faremos já na largada é verificar todos esses contratos. Com este corte no choque de gestão, vamos criar um superávit para poder dar a contrapartida que é da prefeitura para concluir estas obras. Então, nós queremos já no primeiro semestre ter estas obras retomadas e, naturalmente, dentro do cronograma físico, financeiro de execução, concluir estas obras no menor prazo possível. São muitas obras. Nós temos obras paralisadas na Luiz Pequini, na Peri Ronchetti, na Samuel Eisenberg, na José Odorizzi. Então ele está coberto de razão. Onde você passa em São Bernardo hoje, tem obra inacabada, mas eu quero tranquilizar a população. Não é porque eu venho de um partido e de um modelo de oposição que nós não iremos concluir. Aquilo ali é um dinheiro fruto de impostos do trabalhador e é minha obrigação concluir essas obras e iremos concluir. O senhor pretende buscar mais verbas estaduais pela proximidade com o governador Geraldo Alckmin? É um caminho também, prefeito? O PSDB não privilegia aliado. Viu? Isso eu até gostaria que o fizesse, mas não faz. Tanto o Alckmin quanto o Serra sempre governaram para a sociedade e nunca para um partido. É óbvio que eu vou buscar todo o apoio que eu puder federal, inclusive no plano nacional. Agora, nós temos uma PEC que está para ser aprovada, né, que vai limitar todos os gastos. Nós vamos fazer a lição de casa contando com o que é da prefeitura. Até para não ficar transferindo responsabilidade. E aí o cidadão, eu ter que vir aqui na rádio e falar, eu não concluí porque o governo não mandou dinheiro para mim. As pessoas me elegeram tendo clareza que eu tenho que buscar a solução para os problemas. E eu vou buscar. Se puder vir de recursos externos, é ótimo. Como, por exemplo, o projeto Drenar, que é uma cratera que foi aberta na frente do Paço Municipal e que está inacabada. Eu não sei ao certo quantos milhões nós precisamos para concluir aquela obra, mas eu vou ter que viabilizar, ou com recurso próprio ou de fontes externas, mas nós temos que viabilizar. Estamos aqui já no final da entrevista com o prefeito eleito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Prefeito, chegaram também algumas mensagens dentro dessa temática e uma das reclamações, uma reclamação que é sempre generalizada da população, sempre que você vai conversar com as pessoas, todas falam sobre este tema, não só na cidade de São Bernardo, mas em todas as cidades do Brasil, é a situação da saúde, né? E aí são reclamações inúmeras, né? Ou falta de profissionais, os hospitais que estão em situação precária, ou filas enormes para exames, que foi algo muito recorrente aqui na cidade de São Paulo. No caso de São Bernardo, como reverter isso? Como é que o senhor vai trabalhar nessa área da saúde? Primeiro, nós queremos fazer um profundo levantamento, né? Hoje tem a Fundação de Medicina do ABC, que cuida de uma parcela significativa da saúde da cidade, o que é bom. Agora, nós queremos saber quanto está ganhando esses diretores que lá estão. Dá para a gente substituir um cargo desse por médico? Nós temos um compromisso claro de contratar 300 novos médicos no nosso mandato, que é exatamente para aumentar o atendimento das especialidades. Eu tenho um hospital grande na cidade chamado Hospital de Clínicas, que hoje nós não sabemos se ele funciona com 12% ou com 20% da sua capacidade, que nós iremos fazer ele funcionar na sua totalidade.
e vou elevar o valor do teto. O último número que eu tinha, a cidade está gastando 22% do orçamento com a saúde. Já gastou 25%. Se for necessário, nós vamos elevar. A saúde é um compromisso claro de reabertura de 2 prontos-socorros que foram fechados na cidade, o do Jardim Silvina e o do Taboão, que nós vamos reabrir. Vamos criar o cartão Saúde Fácil para a gente poder ter um diagnóstico de qual é o quadro clínico dos pacientes da cidade, para ter um melhor acompanhamento e otimizar atendimento, Emanuel. Nós vamos ter um aplicativo que o cidadão, ao sair de casa, ele vai ver o tempo de espera das unidades que estão em atendimento. Domingo à tarde, teu filho deu febre. Você não obrigatoriamente precisa ir para o pronto-socorro central, você pode ir para uma UPA, que o tempo de espera vai ser menor. As pessoas têm meio já como opinião formada, teve um problema, vai para o pronto-socorro. Aí você deixa um ambiente sobrecarregado e, por vezes, pode ter um que está menos carregado. Então, também distribuir melhor as filas para atender melhor o cidadão. Então, é uma área que nós vamos cuidar aí com muita delicadeza e humanização, que é o que as pessoas precisam. Só priorizar nesse final aqui, prefeito, mais perguntas de ouvintes. Chegaram muitas aqui, vou tentar dar conta no 994-81-1777. Final do telefone 3202, pergunta aqui se tem projetos de linhas do metrô para São Bernardo do Campo. Aí seria, evidentemente, uma parceria provavelmente com o Estado de São Paulo. Existe esse tipo de projeto? Não só projeto, como tem um contrato assinado, é a linha 18 Bronze, que vai sair do Tamanduateí, passar por São Paulo, São Caetano, Santo André e chegar a São Bernardo. Essa obra não foi iniciada porque o ex-ministro Joaquim Levy, do PT, proibiu o governo do estado e todos os demais entes federativos a contrair empréstimos internacionais. Isso foi feito um decreto, o que impossibilitou. O contrato está assinado, já tem o grupo vencedor, é uma PPP. Eu estive falando com o presidente da República, Michel Temer, antes das eleições, logo com 20 dias de sua posse, e eu tenho convicção de que nós daremos solução para o início das obras já para 2017. Não depende da prefeitura, é uma obra que depende do governo federal e do governo estadual. Por que não começou? Porque após a eleição da presidente Dilma em 2014, o Brasil parou. E os recursos que estavam comprometidos do PAC, da Caixa Econômica Federal e deste empréstimo internacional, foi cessado por ordem do governo do PT. Nós queremos buscar alternativa para iniciar estas obras. É uma obra que tem uma previsão de 4 anos. É o monotrilho da linha 18, é a linha 18 Bronze, que vai chegar ao centro de São Bernardo do Campo, na estação de Djalma Dutra. Mais 2 para a gente encerrar, prefeito. A Suzy pergunta aqui sobre o bairro dos Alvarengas. Segundo ela, é um lugar esquecido por quase todos. Quais propostas o senhor tem para esse bairro? Não conheço, prefeito. Eu conheço, eu nasci lá. Eu sou nascido no bairro Batistini, que está ao lado. A região do Grande Alvarenga é uma das regiões que mais cresceu em São Bernardo do Campo. Lá nós temos algumas prioridades. Primeiro, concluir a duplicação da estrada do Alvarenga. Suzy, aquela obra, eu estive ontem lá no Jardim do Lago, fui comer um pastel na feira do Jardim do Lago e aproveitei para agradecer em carro de som a expressiva votação que eu tive. O meu vice é do Jardim Telma, que é no miolo do do Grande Alvarenga. Nós vamos concluir a estrada do Alvarenga. Nós temos um desejo claro de transformar a antiga área do Jardim Falcão em um parque. É uma região que não tem nenhuma grande área de lazer. Lá nós vamos, desde o nosso começo do mandato, nos empenhar para fazer a regularização fundiária, Emanuel. Os moradores pagam IPTU, mas não tem escritura. E a lei específica da Billings, aprovada pela Assembleia Legislativa, permite fazer a regularização fundiária, que nós iremos fazer. Melhorar o atendimento na UPA que tem nesta região. Então, as ações que nós teremos para toda a região do Grande Alvarenga. E este hospital de clínicas está lá. Ele que é subutilizado, hoje tem 12%, 20%, é óbvio que não é para atender especificamente a região, mas também é um fator importante. Então, é uma região da cidade que realmente precisa de uma atenção melhor, porque na minha avaliação, esses últimos 8 anos, teve uma pequena assistência por parte do atual governo. Para a gente concluir então, prefeito, achei muito interessante a pergunta da Lucelena, que participou aqui com a gente. Ela quer saber o que faz um empresário bem-sucedido, com excelência, se propor à frente de tantos problemas como a política, que é algo que também foi perguntado ao João Dória. Por que não deixar, né? Mas por que se dedicar à política se já é tão bem-sucedido na área empresarial? Lucelena, eu resolvi entrar na vida pública, eu tinha 18 anos, por um fator
que ficou marcado na minha vida. Eu estava na minha primeira faculdade de administração. E naquela primeira semana de aula, os alunos estão se conhecendo. Eu estudava na antiga faculdade Senador Flacker, em Santo André. Hoje não é mais esse nome, um grande grupo comprou. E quando perguntaram aonde eu morava, eu era morador do bairro Batistini, exatamente nessa região. Eu fiquei um pouco constrangido, porque era um lugar tão feio, tão esquecido, que... E aí tem um restaurante grande lá perto que chama Florestal. Eu falei, eu moro perto do Florestal. E eu voltei encucado, eu falei, pô, não é normal, porque é sobrenome da minha mãe esse bairro, o supermercado nosso da família tá lá, tudo que eu tenho vem de lá, tá errado isso. E o que me veio na cabeça? Eu falei, poxa, eu vou falar com os amigos do bairro para lançar um vereador para melhorar o nosso bairro. E acabou sendo eu o escolhido. Então, eu não escolhi entrar na vida pública. Eu fui escolhido, acredito que eu fiz um bom mandato de vereador, melhorei o bairro que eu morava, muito. Tanto que explodi de voto em todas as eleições, porque a gente canalizou córrego, a gente asfaltou rua, eu levei água, não tinha água encanada, não tinha escola, não tinha segurança. E isso me deu uma boa reflexão de que quando um mandato é bem feito, a gente muda a vida das pessoas. Como empresário bem-sucedido, eu não posso ter o egoísmo de pensar apenas no que é meu e ver que o restante da cidade não vai bem. E daí o desafio de poder ser prefeito para transformar a cidade. Além do que, se tudo vai mal, não adianta a sua vida ou seus negócios ir bem, porque o teu entorno está ruim. E isso foi o que me motivou a aceitar um desafio tão grande, pela qual eu sou muito grato por ter sido escolhido pelo povo de São Bernardo, e impor práticas que eu entendo, Emanuel, fundamental a gente trazer do setor privado para dentro do poder público. Dentre elas, o corte de desperdício. Precisa parar com esse velho pensamento de tudo que é público não tem dono. Você entra numa repartição pública, sai, deixa a luz acesa, isso não tem dono, ninguém está pagando. Está pagando, é você que está pagando, eu que estou pagando. Você vê uma torneira de uma escola vazando, ninguém se preocupa em achar que aquilo é desperdício. Não, da prefeitura não tem problema, tem problema. Então eu estou trazendo de pequenos viés que o cidadão zela na sua casa. Você não deixa a luz da tua sala acesa quando você vai dormir. Mas a luz da sala da prefeitura pode ficar acesa? Não pode. Tem que ter um grande programa, cortar cargo. Na minha empresa não pode ter mais funcionário do que o necessário. Por que na prefeitura tem mais? Porque o sujeito é meu amigo, ele vai ter um emprego para ficar ganhando? Não. Se ele tiver função, ele vai ter emprego. Se ele não tiver função, ele não vai ter emprego. Essa coisa do carro. Pô, eu não dou carro para os meus funcionários. Por que quando eu for prefeito eu vou ter que dar carro para os meus funcionários? Porque são meus amigos? Não. Então, são práticas que me motivam a fazer um modelo mais eficiente que eu tenho certeza que a sociedade quer.